Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos na 16ª gota de sabedoria com o título de cura interior. Ontem nós falamos sobre o especialista. Deus, ele é o especialista para a nossa intenção e para a realização da cura em nosso ser. A Bíblia diz no Salmo 127, é ele quem cura todas as nossas feridas. Pense bem, diante dessas tantas gotas que você já ouviu, qual é a sua situação? Você já identificou alguma cura que não aconteceu na sua vida? Você já identificou alguma enfermidade que já se estabeleceu na sua vida? As enfermidades, elas são oriundas, certamente, de involuntariedade. Ninguém para e diz assim, olha, eu quero ser enfermo. Ninguém faz isso. Isso é involuntário. Às vezes uma negligência, às vezes um excesso de confiança, às vezes achar que nada acontece conosco, só com os outros. Há pessoas que estão feridas até hoje, precisando de cura até hoje, porque tudo começou lá no ventre materno. Muitas pessoas podem ter ouvido durante toda a gestação que não queria esse filho e aí por diante. Então, à medida que nós vamos crescendo, passando pela infância, adolescência, esses traumas, muitos deles são aquisições inconscientes da infância, da adolescência, fruto de mas muitas investidas, até mesmo de pessoas ruins. Gente, isso pode ter causado sérias enfermidades em nosso ser. Muitas vezes na juventude, na fase adulta, com algumas decepções, frustrações, alguns machucões, algumas quedas, alguns insucessos, e isso vai formando em nós rachaduras na alma. E como resultado de tudo isso, nós vamos nos tornando pessoas frias, secas, insensíveis, às vezes sensíveis demais, às vezes molhadas demais, gente muito fechada, gente muito aberta, gente muito fria, gente superficial, gente que às vezes, desculpa a força da palavra, mas se tornou uma pessoa hipócrita, porque nas redes sociais, nas relações mais esporádicas, a pessoa vive uma vida quase perfeita, mas lá no interior, misericórdia. Gente que vive amargurada, com sede de vingança. Gente que vive de forma insegura e sente-se como uma pessoa que não é segurança para o outro. Gente angustiada, gente com a vida rachada. E aí eu lhe digo de coração, Deus é Deus suficiente para curar poderosamente toda a enfermidade do nosso ser. Recentemente, nessa série de gotas, uma pessoa mandou uma mensagem muito linda e eu chorei com essa mensagem. Enquanto essa pessoa mandava a mensagem, enquanto ela repetia, porque ela achou que eu não tinha visto e realmente no primeiro momento não tinha visto, me chamou a atenção como ela disse que essa gota tem ajudado ela a vencer a enfermidade da ausência de perdão. E muitas vezes nós confundimos o que é o perdão. O perdão não é aprovar os comportamentos, as atitudes negativas dos outros. O perdão não é aceitar o que nos causa dor, aquilo que está nos causando dor. Perdão não é fingir que está tudo bem. Perdão não é manter uma atitude, um comportamento, um pensamento de superioridade. Isso não me atingiu, não. Pouco caso. Perdão não é ter superfície ou artificialidade nas relações. Perdão não é o que eu estou sentindo, eu perdoo ou não perdoo. Perdão não é uma amnésia. Perdão não é reprimir a raiva e o ressentimento numa espécie de reprogramação mental, repaginação mental. Isso não é perdão. Perdão é mais do que um sentimento, uma emoção. Perdão é uma decisão, é uma atitude, é uma mudança de percepção, é um olhar para o alto. Perdão é um processo, e eu vou lhe dizer uma coisa. Há pessoas que perdoam o fato, mas não perdoam a emoção. Não perdoam a força da emoção. E eu quero dizer para você diante de Deus, quando a Bíblia diz que nós devemos perdoar até 7, não, muito mais vezes do que isso. É engraçado, lá em Mateus 18, Pedro se aproxima e pergunta, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Se ele errar, se ele pecar contra mim, quantas vezes eu perdoo? E Pedro dá uma sugestão, Senhor, 7 vezes? Jesus diz, não, Pedro, de jeito nenhum.
7 vezes? Não. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E esse número era um número muito importante para o contexto greco-romano. Então, o 7 já era um número elástico, completo. 7 tá bom? Eu já estou indo ao extremo. Aí Jesus disse: não, Pedro, não é no teu extremo, é no meu extremo. No teu extremo você faz conta. Perdoa uma, duas, mais 10 ninguém merece. No meu extremo é 70 vezes 7, isto é, quantas vezes for necessário, use o perdão. O perdão não pode sair da sua boca, o perdão não pode sair do seu coração. E se você quiser cura interior, você tem que, mais do que aprender a perdoar, você tem que começar a conviver com a atitude de quem perdoou. E Tiago, capítulo 5, verso 16, diz: confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Há muitas pessoas vivendo com angústias, com culpa na alma. E se você quiser receber o perdão de Deus, isso tem que ser integral. Quem recebe o perdão de Deus olha com um olhar perdoador, fala com uma boca perdoadora, sente com um coração perdoador. E se você quiser de fato essa cura interior, comece a ter coragem de tratar, de cuidar e de liberalmente liberar teu coração para perdoar sem reservas. Oh Deus, obrigado, Pai. Essa série tem me ensinado muito, mas no fundo, Pai, é pela essência dessa série que é Jesus. É Jesus quem muda a nossa história, muda a nossa trajetória, muda nosso coração, nossa mente e cura todas as feridas da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém.